Fala galera, tudo jóia? Bom, então eu quero falar do segundo fundamento, que eu vejo que é onde vocês mais erram, é onde que existe mais dificuldade, é onde o pessoal geralmente enrosca mais e traz mais problemas, né? É a iluminação. Pessoal, se a iluminação, se o seu aquário plantado fosse um barracão, fosse um circo, o pilar central dessa tenda seria a iluminação. A iluminação é o que faz o motor girar. É ela quem dá energia para a planta. É ela que dá o drive para a planta. Se ela vai consumir, se ela vai consumir mais, se ela vai consumir menos, se ela vai crescer mais, se ela vai crescer menos, a cor que ela vai adquirir, o aspecto que ela vai adquirir, o ritmo de desenvolvimento do seu aquário, a saúde geral do seu aquário, é a iluminação. Porque a iluminação é quem faz a fotossíntese. E aí a gente está falando de um aquário plantado, então são plantas, né? São plantas que ditam o ritmo do aquário. São plantas que ditam o equilíbrio biológico, químico do aquário, são as plantas. Então é a luz que alimenta as plantas. A gente tem uma grande diversidade de produtos, né, no mercado. A gente tem muita opção hoje em dia. Com essa diversidade de opções, as pessoas estão até com um bom produto, até com uma boa luminária. Dentro do próprio bom produto existe a chance de erro devido a opções de configurações que essas luminárias têm. E aí o cara pode mexer em vários LEDs diferentes, intensidades diferentes e configurações de curvas diferentes, de rampa, de fotoperíodo, e aí o pessoal se bagunça total, galera. Mesmo com uma boa luminária, eu vejo o pessoal chutando as próprias pernas, tropeçando nos próprios cadarços, sabe? Porque não entendeu ainda o que você precisa fazer com a iluminação. Então vamos lá, vamos aos poucos, tá? É até difícil falar sobre isso, eu não sei nem muito bem por onde começar, porque esse vídeo pode ser de repente ser necessário rachar em vários outros vídeos. É um tema bem extenso, é um tema bem vasto, tá? É até difícil de tratar isso. Então vamos começar do começo, onde eu acredito que seja o começo. O pessoal se baseia em qualidade de iluminação. Quando a pessoa vai escolher a iluminação, ela se baseia muito na intensidade da iluminação. Ela vai lá e pergunta para o lojista, ou então ela pergunta para mim: eu estou com uma luminária aqui que eu vou comprar, ela tem tantos watts. Isso é bom para o meu aquário de 100 litros, ou de 80p, ou de 90p, ou de 100p, ou de 150p. Então aí, pessoal, a intensidade não importa. Não é a primeira coisa que você tem que ver, não é a intensidade. Muita gente pensa que se a luminária tem uma qualidade ruim, ou ela deixa a desejar, ela não é tão boa assim, você pode compensar com mais intensidade. Isso está errado. Se você pega uma iluminação de baixa qualidade e coloca mais intensidade, o problema que aquela baixa qualidade vai produzir no seu aquário, a intensidade vai multiplicar. Vocês precisam entender que a fotossíntese ela opera dentro de uma curva espectral de ondas de iluminação, de luz, né? A nossa faixa de iluminação visível ela vai do violeta até o vermelho distante. Dentro desse range, dessa banda, estão todas as cores que nós enxergamos. Acima do violeta, né, os raios de luz mais energéticos, a gente vai lá para o ultravioleta, ultravioleta A, UVB, UVC, a gente vai para os raios cósmicos, os raios X, né? E para baixo do vermelho distante a gente já tem o infravermelho, a gente tem as ondas de micro-ondas, as ondas de rádio. Tudo isso é luz, galera, tudo isso é luz. Só que a banda eletromagnética que a gente enxerga é do azul até o vermelho distante. Então, se você pegar todo esse range de luz conhecido que a ciência conhece e você rachar ela em 1000 partes, 1/1000ª parte é o que nós enxergamos. Tá? Então, só para vocês entenderem o que significa uma banda espectral de luz. Quando você pega essa 1/1000ª parte e abre para a gente enxergar as cores, aí sim a gente tem do violeta ao vermelho distante. Dentro dessa banda espectral visível é onde está a banda espectral que opera a fotossíntese. A gente começa lá do azul, tem um pico de absorção no azul, quase nada entre o amarelo, o laranja e o verde, e depois tem um outro pico no vermelho, um laranja mais distante, no vermelho, vermelho distante. A gente tem um outro espectro de absorção da fotossíntese. Esse espectro vermelho é o mais importante da iluminação.
galera, esse é o mais importante. Aí eu vejo gente falar assim, quando eu acendo o LED vermelho me dá mais alga. Claro, você está estimulando a fotossíntese. Só que se você tirar a banda vermelha para deixar a luz mais cálida, para deixar a luz mais azulada, mais branca, mais esverdeada, você começa a ter problemas com algas, mas porque as plantas estão enfraquecidas, porque você não está estimulando a fotossíntese das plantas. Então aí você comete o primeiro erro, você tenta desfavorecer as algas, mas ao mesmo tempo você tira energia das plantas. Esse é o primeiro grande erro. Aí o que o pessoal faz? Coloca no espectro frio, tira o vermelho, só que quer dar mais intensidade, achando que o azul vai suprir a falta do vermelho. Totalmente errado, galera. Isso vai dar errado, vai dar errado. Muita luz azul e branca vai favorecer muito as algas marrons, muito. Elas têm um pigmento fotossintético que se chama clorofila C. E essa clorofila C absorve justamente aquele vale do espectro onde as plantas não absorvem, o verde, o amarelo e o laranja, que é a parte da iluminação mais branca, mais fria. Né? E principalmente também lá os espectros azuis. As algas marrons vão adorar esse tipo de iluminação. Tá? Então tem que dar o espectro vermelho. Outra coisa que o pessoal também às vezes se pega avaliando na iluminação. Quantos lumens tem essa luminária? É o mesmo tipo de dúvida, só que é um pouco mais elaborada, né? Então o cara associa a intensidade com o watt e depois ele melhora um pouco o entendimento, ele associa com o lumens. O lumens ele está muito mais relacionado à intensidade da iluminação do que o watt. O watt é o quanto que a iluminação, o tanto que o circuito eletrônico consome em relação à corrente e à tensão, em relação à voltagem. Isso é uma característica de um circuito eletrônico, não é uma característica de intensidade luminosa. Tá? Porque esse watt pode variar em relação a LED, luz, lâmpada fluorescente, incandescente, etc. Eu não quero entrar nesses detalhes de luminotécnica, eu posso fazer um vídeo sobre isso depois, mais tarde. Tá? Mas indo para o lumens sim, ele se refere à intensidade luminosa. Porque o lumens é o fluxo de luz que sai da luminária. É o fluxo de luz, o fluxo de fótons que sai do LED, ou do bulbo, que seja da fonte luminosa. Tá? Só que varia, né? O próprio lumens também não é um critério muito seguro, porque se você sobe a luminária em relação ao aquário, aquele lumen que chegava mais densamente no fundo do aquário, agora ele espalha em forma de cone. Quanto mais alta a iluminação, mais esse chuveiro de fótons, vamos dizer assim, se dispersa na área do aquário. Então aquela mesma área que chegava bastante chuveiro de fótons, agora ele está disperso em mais área, quer dizer, chega menos luz. Então assim, pessoal, se você está tratando de uma luminária de confiança, eu não quero citar as marcas aqui, mas tem um punhado de excelentes luminárias aí, você não tem que se preocupar com os lumens dela. Você não tem que se preocupar com isso, nem com os watts dela. Se você está com um aquário de 100 centímetros de comprimento, e você tem aquela altura meio padrão de 35, 40, até uns 50 de altura, até 60 vai, 60 já é um pouco demais, mas até uns 50 de altura, se você colocar a luminária do mesmo comprimento do aquário, fechou, cara. Não precisa se preocupar com lumens. O 100% daquela luminária com certeza vai atender o seu aquário, você não vai ter que se preocupar com isso. E muito provavelmente você vai usar menos que 100%. Muito provavelmente. Essa luminária nesse aquário, por exemplo, ela está em 60%. Aquela luminária que está no outro aquário aqui, que está atrás de vocês aqui da quarta parede, ela está com 15%. Então é assim que funciona. Não se preocupem tanto com a intensidade. Tá? Uma boa luminária com o comprimento correto do seu aquário vai atender o seu aquário. Então esse é o básico da iluminação. Edu, quero escolher uma boa iluminação. Qual é o critério que eu devo tomar? Primeiro de tudo, se você tiver condições financeiras, porque custa caro, né, o sistema de iluminação hoje do aquário plantado é a parte mais cara, infelizmente, do aquário plantado. É a parte mais cara. Tem algumas luminárias que têm um bom custo-benefício em relação às outras, mas ela ainda custa muito dinheiro. Infelizmente é assim. Tá? Se você for dessas marcas, beleza, certeza de sucesso. Você não precisa saber muita coisa tecnicamente sobre ela, você não precisa olhar espectro, não precisa olhar nada. Edu, eu vou para uma linha de luminária assim, mais em conta. O que eu preciso ver para eu escolher o melhor projeto? Você tem que ver o espectro
a distribuição espectral dessa luminária. É obrigatório, galera. É obrigatório ver. Você tem que ver essa curva aqui que eu estou colocando do lado aqui, ó. Procure esse gráfico. Se a embalagem, ou o site, ou o vendedor, marketplace, não disponibiliza esse gráfico, toma cuidado. Pede para o fabricante, pede para o lojista, entra lá no saque dessa marca, não sei como, por qual canal de comunicação, pede esse gráfico. Fala, eu quero ver o gráfico de distribuição espectral dessa luminária. O que vocês podem oferecer com todos os canais em 100%? E aí você vai ter um gráfico. Se eles não te fornecerem esse gráfico, não comprem essa luminária. Se eles não fornecerem esse gráfico, o próprio fabricante da luminária não sabe nem do que você está falando. É muito provável que eles nem saibam do que você está falando. É muito provável que eles até saibam do que ele tá falando, do que você está falando. Mas ele não fez a calibração, o balanceamento do produto dele para atender o aquário plantado. Ele simplesmente colocou lá, aleatoriamente, arbitrariamente, tantos LEDs azuis, tantos LEDs vermelhos, tantos LEDs branco, tantos LEDs verde e, sei lá, ultravioleta, o que ele vai colocar lá. E ele não sabe como que está distribuído, ele não sabe. Porque assim, o LED azul, ele não emite só o azul, ele emite a banda inteira, só que ele tem um pico no azul. O LED vermelho não emite só vermelho, ele emite também azul, tem azul dentro do vermelho, só que o pico do vermelho é mais alto do que o azul. Quando você soma todos esses LEDs ao mesmo tempo, você pode ter uma curva espectral totalmente maluca, que quando você coloca no seu aquário, vai trazer um monte de problema para você. Você não vai conseguir balancear. Aí, às vezes, para você conseguir uma boa distribuição espectral, se a luminária ainda permitir, né, esse é um grande outro problema, se a luminária permitir que você configure os canais, às vezes você vai conseguir uma distribuição espectral que para fotossíntese é legal, só que o aspecto visual do seu aquário vai ficar muito feio. Ele vai ficar muito roxo, ele vai ficar muito azul, ele vai ficar muito vermelho, ele vai ficar estranho, sabe? Ou então, você até consegue, já aconteceu isso comigo com luminária na minha mão, tá? De marcas não tão boas assim, que eu também não vou citar, mas eu consegui, depois de muito custo, fazer o balanceamento do espectro, só que naquele balanceamento, infelizmente, a luminária não conseguia me dar mais iluminação. Porque o projeto dessa marca, o projeto desse fabricante, prevendo 100% de iluminação, ela colocou em LEDs que eu não precisaria ter na luminária. É um projeto mal feito. Então, quando eu consegui achar o espectro daquele LED com esse LED, eu precisei zerar todos os outros 3 LEDs. E aí, aqueles 2 LEDs, eles não batiam a quantidade de iluminação que eu precisava. Entende o problema do projeto, pessoal? Vocês conseguem entender isso? Eu precisava acender só LED vermelho e só LED branco. Juntos, esse LED vermelho e o LED branco davam um pico de azul 3 vezes maior do que o vermelho. Aí as plantas tentam crescer, mas elas chegam perto da flor d'água e elas começam a queimar. Como que eu vou tirar esse pico do azul? Eu tenho que tirar um pouco do branco. Aí eu tento tirar um pouco do branco, o aquário começa a vermelhar. É o azul, é o branco que está me dando um pouco de conforto visual. Aí eu vou ser obrigado a ter um aquário vermelho? Sacou o problema? É um projeto mal balanceado. É um projeto que não foi feito com projeto. Entende? Então, é complicado. Aí o pessoal vem com essas luminárias e como que eu configuro? Cara, eu achei dessa maneira, faz desse jeito que eu configurei. E aí acontecem essas coisas, né? Aí, mas eu quero a planta vermelha. Nessa luminária você não vai conseguir. Acontece muito isso, tá? Ou então, determinadas plantas, elas ficam meio pálidas, não pegam uma cor legal. É isso que acontece, é isso que acontece. Então, galera, vai gastar dinheiro com projeto de iluminação? Faz uma força. Não estou fazendo propaganda para ninguém, mas vale a pena. Investe numa boa luminária. Uma boa luminária de nome, que bons aquapaisagistas, bons aquaristas usam e mostram o resultado. E aí você vai tirar da equação a possibilidade da sua iluminação ser ruim. Tá? Isso acontece muito. O cara vai lá, monta o aquário, ele escolhe o substrato mais barato, ele escolhe uma iluminação mais barata, ele escolhe um sistema de CO2, às vezes que usa ácido cítrico com mistura lá, química, não é industrial. Aí ele usa um fertilizante mais barato. E aí começa a dar errado. Aí ele começa a mandar pergunta. Edu, me ajuda, como que faz?
Cara, eu não tenho garantia do seu substrato, eu não tenho garantia da sua iluminação. Não estou falando que é ruim, mas são substratos que eu não tenho rastreabilidade. Eu não vejo uma grande amostra de gente tendo sucesso com ele. Pelo contrário, eu vejo gente tendo problemas com eles. Então eu não consigo garantir com o substrato, eu não consigo garantir com a sua luminária, eu não consigo garantir com o seu CO2, não consigo garantir com o seu fertilizante. Como que a gente vai começar a cortar os zeros para a gente saber qual é o pau da barraca que está mais fraco? Entende? Então assim, já que a iluminação é o mais caro e é o mais importante, junta um pouco mais de grana, faz uma força, divide em 72 milhões de vezes, mas compra um bom projeto, compra uma boa luminária. Aí depois pega se você quiser depois economizar no seu substrato, pegar o mais baratinho, pegar um fertilizante mais baratinho, beleza. Mas pelo menos a luminária você vai ter certeza que não é ela a culpada. Sacou? Tá com um pouco mais de grana, investiu no substrato melhor, com mais garantia, você tem certeza que o problema não é a luminária e nem o substrato. Então você tem que trabalhar com garantias. Aí alguém fala assim, Edu, mas quer dizer que pro aquário dar certo eu tenho que sempre comprar o do mais caro? Não. Tem coisa cara que também é ruim. Mas quase sempre tudo que é o mais barato é o pior. Quase sempre, galera. Quase sempre. Infelizmente é assim, né? As coisas boas elas custam um pouco mais caro. Não tem jeito, vai ter que investir um pouco mais de dinheiro. Se você quer fazer o seu projeto de iluminação e você quer descobrir como fazer isso, beleza, vai em frente. Mas para você ter certeza que ela vai funcionar, que não seja ela o problema, cara, coloca o melhor substrato que você puder pôr. Compra o melhor fertilizante que você puder pôr. Coloca um melhor cilindro com sistema de válvula, ajuste fino de agulha. Compre bons testes para medir o KH e o pH para você ver na tabela como que está certinho. Para quando der merda, não seja o substrato, não seja o CO2, não seja o seu fertilizante. E aí você fala, não tem como ser essas outras coisas porque eu investi bem nelas. Então é a minha iluminação. Sacou? Então, se você quer fazer alguma coisa por si, garanta que os outros sejam muito bons. Não dá para testar. Né? O pessoal está muito nessa assim, eu vou testar essa luminária, eu vou testar esse substrato, eu vou testar. Pessoal, não é testar. Para de ficar no teste. Para de ficar testando as coisas. Enquanto você fica testando, você fica brincando de aquarista. Você fica brincando de aquário plantado. A gente não dá, custa caro, a gente gasta dinheiro, a gente gasta tempo com isso, né? Vamos fazer a coisa dar certo, vai para ganhar, vai para dar certo, vai para levar, cara. Então, faça o projeto do tamanho que caiba no seu bolso, mas faça com uma coisa boa, sabe? Vai pelo menos na opinião de quem está fazendo a coisa certa, né? Não de quem está indo mais ou menos. Busque o bom resultado e se espelhe nele, né? A iluminação, o pessoal está pecando muito na iluminação. Está assim, uma grande parte, 80% da população dos aquaristas que estão dando errado é por causa da iluminação, infelizmente. Um outro grande problema da iluminação, o cara tem um aquário, por exemplo, de 90p e ele compra uma luminária de 60 ou de 70. E aí ele quer colocar no aquário e aí fica com os cantos escuros. Galera, esse é outro grande problema, canto escuro do aquário. Tem um monte de aquarista que está dando errado porque os cantos estão escuros. Tem um monte. A hora que ele manda a foto, você consegue ver até o cone do aquário, assim, ó, bem iluminado no centro, parecendo uma pirâmide e aqueles triângulos escuros do lado. E aí o que o cara faz? Ele coloca as plantas vermelhas no canto. Aí não vai mesmo. Coloca Staurogine no canto, que é uma puta planta exigente pra caramba, ele bota no canto. Não tem como dar certo. Então, se você está ciente desses problemas, beleza, eu estou ciente que minha luminária é desse tamanho, meu aquário é desse tamanho. Então coloque plantas menos exigentes nos cantos, coloque as mais exigentes no centro. Você tem que estar ciente das próprias limitações se você não puder investir numa luminária maior, né? Não está errado ter uma luminária menor, mas tem que montar um projeto de acordo com o recurso que você está oferecendo para o seu aquário, para o seu sistema, né? Então galera, é isso. O vídeo já até foi para 20 minutos. Até teria mais coisas para falar, mas eu teria que entrar em luminotécnica e eu acho que por enquanto tá bom. Até aqui eu acho que tá bom falar de iluminação nesse sentido, tá? Então não se atenham tanto à intensidade, não fiquem querendo saber de lumens, de watts, qual é o par.
tá? Vai buscar um projeto que já tenha confiabilidade do mercado, dos hobbyistas, dos melhores aquaristas que você tenha como referência, beleza? Então, se você tiver um bom projeto de iluminação, cara, você está muito bem encaminhado. O resto no aquário fica mais fácil de acertar. O resto de você conseguir fica mais fácil, sabe? Depois que você conseguiu a luminária, você, ufa, o mais difícil eu já tenho, o mais caro eu já tenho, o pilar mais robusto do circo já está armado, beleza? Galera, então é isso, vamos para os próximos vídeos, vamos continuar o estudo, repasse esse vídeo para o maior número de pessoas possível, vamos deixar todo mundo sabendo como que se faz um bom aquário plantado e diminuir as chances de fracasso do pessoal. Valeu, um abraço!